Você já parou para pensar o que estava por trás do programa Mais Médicos? Será que era mesmo sobre saúde? Ou foi, na prática, uma forma de exploração e de financiamento de uma ditadura estrangeira com o seu dinheiro? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir como bilhões de reais dos seus impostos foram parar em Havana. Por que médicos cubanos foram tratados como exceção sem precisar provar sua capacitação? E o que isso significa hoje para a imagem do Brasil no mundo, inclusive com sanções internacionais contra autoridades ligadas ao programa? E no final você vai entender exatamente por que esse tema importa para você, para a sua família, para o futuro do nosso país e até para a forma como o Brasil é enxergado lá fora. O programa Mais Médicos nasceu em 2013. Foi criado no governo Dilma Rousseff. O Brasil vivia um momento de grande tensão política. As ruas estavam cheias, milhões de pessoas protestavam e a palavra de ordem era clara. O povo queria melhores serviços públicos, educação, transporte, saúde. Acima de tudo, saúde. Por quê? Era no posto de saúde que a vida do brasileiro travava. Filas enormes, falta de médicos, falta de atendimento básico e um SUS que existia só no papel. Diante dessa pressão, o governo apresentou uma resposta imediata: o mais médicos. O discurso oficial era bonito: vamos colocar médicos onde não há médicos. Era a promessa de um socorro rápido, uma tentativa de acalmar as ruas. E a ideia, na teoria, parecia correta: enviar médicos para os lugares mais esquecidos do país. Cidades pequenas do interior, comunidades rurais, regiões indígenas e as periferias das grandes capitais. Quem morava nesses lugares sofria e ainda sofre muito, né? Muitas vezes essas pessoas ficavam meses sem ver um clínico geral, anos sem ter um especialista. Famílias inteiras viajavam horas de ônibus só para conseguir uma consulta simples, ou então desistiam do tratamento. A proposta tocava em uma dor real do povo e por isso ganhou apoio. Muita gente acreditou que, finalmente, algo mudaria. A propaganda do governo mostrava médicos sorrindo, atendendo em vilarejos, segurando crianças no colo. O marketing oficial vendia como se fosse um marco histórico, mas a prática foi bem diferente. Em vez de contratar médicos brasileiros, em vez de valorizar quem já se formava aqui dentro, o governo escolheu outro caminho. Firmou um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde e, por meio desse acordo, trouxe milhares de médicos cubanos. E aqui começa a parte delicada. O contrato não era direto com os médicos, não havia transparência. O Brasil pagava o valor integral para a Organização Pan-Americana de Saúde e ela transferia o dinheiro para Cuba. E de lá, apenas uma fração chegava ao profissional. Os médicos recebiam em torno de 20 a 25% do salário na teoria. Na prática, eles recebiam apenas 10% do valor total pago pelo governo brasileiro. O restante ficava com a ditadura cubana. Ou seja, o Brasil não estava só contratando médicos, estava financiando um regime ditatorial, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro. Em pouco tempo, quase metade dos profissionais do programa eram cubanos. Eles se tornaram a vitrine do governo. Eram mostrados como símbolo de solidariedade internacional. Mas, na verdade, havia um custo humano altíssimo. Porque a carência de médicos era real. Isso ninguém nega.
mas o modelo escolhido para resolver o problema foi desastroso. Levou dúvidas éticas, dúvidas jurídicas e, acima de tudo, dúvidas humanitárias. O Mais Médico nasceu como promessa de alívio, mas rapidamente se transformou em um campo de questionamento. Será que era sobre saúde? Ou será que era sobre política e poder? O Brasil não foi o único país a criar programas para levar médicos a regiões carentes. Esse tipo de iniciativa existe em vários países, e um dos exemplos mais conhecidos é a Itália. A Itália também enfrenta dificuldades em áreas afastadas, pequenas cidades, comunidades rurais, regiões em que os médicos italianos não querem trabalhar ou simplesmente não chegam. Então, para resolver esse problema, a Itália também abre espaço para médicos estrangeiros. Mas aqui está a diferença fundamental. O modelo italiano não se parece em nada com o modelo brasileiro. Na Itália, o médico estrangeiro ele é contratado diretamente pelo governo. Não existe intermédio. Não existe entidade internacional recebendo dinheiro no meio do caminho. Não existe ditadura se apropriando dos salários. O contrato é simples e transparente. O médico sabe quanto vai receber e recebe exatamente o valor combinado. O governo paga diretamente ao profissional. Além disso, os direitos são garantidos. O médico estrangeiro que trabalha na Itália tem salário integral, tem benefícios assegurados, está protegido pela lei trabalhista do país. Em outras palavras, trabalha com dignidade, não é explorado, não é usado como instrumento político. No Brasil, infelizmente, foi bem diferente. Aqui a escolha não foi por um contrato direto, foi por um acordo obscuro com a Organização Pan-Americana de Saúde. Ela servia de fachada. E como que funcionava? O Brasil pagava o valor integral para ela e ela repassava para Cuba. E Cuba ficava com a maior parte do dinheiro. O médico recebia apenas uma pequena fração, 10% na prática. O restante era confiscado pelo regime cubano. Ou seja, o profissional trabalhava no Brasil, mas o dinheiro ia parar em Havana. Na prática, o Brasil não estava pagando por saúde, estava financiando uma ditadura estrangeira, usando o dinheiro do contribuinte brasileiro para sustentar o regime cubano. E aqui está a grande diferença entre os dois modelos. Na Itália, o foco é atender a população e valorizar o médico. No Brasil, o resultado foi outro: profissionais explorados, atendimento precário e bilhões enviados para fora do país. O governo dizia que era solidariedade internacional, que era cooperação entre países. Mas, olhando os números, o que havia era exploração disfarçada. Era propaganda política vendida como saúde pública. O povo acreditava que estava pagando por médicos, mas na realidade estava financiando a caixa de uma ditadura. Um modelo que nasceu como promessa de cuidado e terminou como exemplo de escravidão moderna. No Brasil, existe uma prova oficial. Ela se chama Revalida. E para que serve o Revalida? Serve para avaliar se um médico formado fora do país tem a qualificação necessária para atuar aqui. É um exame rigoroso, com várias etapas. Ele analisa o conhecimento teórico e também a capacidade prática. Em outras palavras, o Revalida é uma proteção. Proteção para a população, proteção para o paciente, porque garante que, mesmo vindo de fora, o médico atenta aos padrões exigidos pela legislação brasileira. Mas, agora, o que acontece com os mais médicos? Os cubanos, eles foram dispensados dessa prova, foram liberados do Revalida.
Ou seja, profissionais que nunca passaram por essa avaliação entraram direto no sistema de saúde. Eles foram colocados para atender milhões de brasileiros sem que houvesse garantia real da sua formação, sem comprovar se tinham mesmo o preparo técnico necessário. E aqui está o ponto central. A população brasileira virou campo de teste. Enquanto todo médico estrangeiro deveria provar e deve provar a sua capacidade, os cubanos foram tratados como exceção. Receberam passe livre. E isso gerou críticas bem contundentes. A comunidade médica brasileira, ela questionou. A Associação Médica Brasileira protestou. Muitos chamaram isso de dois pesos e duas medidas, porque, de um lado, médicos de outros países precisavam enfrentar o exame e precisavam estudar e precisavam provar que tinham condições de trabalhar aqui, e do outro lado, os cubanos eram automaticamente aceitos, sem avaliação, sem comprovação, sem garantia para o paciente brasileiro. Na prática, a mensagem foi clara: não importava a qualidade do atendimento, importava o acordo político, importava o convênio com Cuba, importava a propaganda do governo. E quem ficou em segundo plano? A população, né? Como sempre. O povo que precisava de atendimento digno. O cidadão que já sofria com a falta de médicos e que passou também agora a ser atendido por profissionais cuja formação estava sempre sob suspeita. O Revalida existe para proteger o paciente, mas o governo decidiu ignorar essa proteção e expôs milhões de brasileiros a um risco silencioso. O Mais Médicos poderia ter sido um programa exemplar. Poderia ter suprido áreas carentes, poderia ter levado saúde onde não havia nada. Mas em vez disso, virou um esquema para sustentar um regime autoritário. Como o governo brasileiro fez isso? Encontrou uma maneira sofisticada de mandar dinheiro para Cuba. Usou a Organização Pan-Americana de Saúde como fachada. O Brasil pagava bilhões para a Organização Pan-Americana de Saúde e ela repassava para o governo cubano. E Cuba ficava com a maior parte do dinheiro. Entre 2013 e 2017, o gasto foi gigantesco. Foram mais de 11 bilhões de reais e desse total, cerca de 7 bilhões foram parar em Cuba. 7 bilhões que poderiam ter sido investidos em hospitais brasileiros, em infraestrutura de saúde, em salários para médicos formados no Brasil. Mas não. Foram desviados para sustentar o regime castrista. E tudo isso com apoio político aberto. O governo petista não escondia a proximidade com a Havana. Chamava o programa de Solidariedade Internacional. Falava em cooperação entre países, mas na prática era submissão a uma ditadura. Era uma maneira de financiar o regime cubano com o imposto do povo brasileiro. E não era só o dinheiro. Havia também o controle sobre os médicos. Eles não podiam trazer suas famílias. Se vinham para o Brasil, deixavam esposas e filhos como reféns em Cuba. Era a garantia de que não tentariam desertar. Eles não podiam se mudar de cidade. Ficavam presos no lugar em que eram designados, como se tivessem uma tornozeleira invisível, sem liberdade de escolha. E pior, não podiam falar livremente, não podiam dar entrevistas, não podiam denunciar abusos, não podiam nem se casar sem autorização. A vida pessoal estava sob vigilância constante. No fim, o que era vendido como solidariedade internacional virou um sistema de exploração, um modelo de escravidão moderna. O médico trabalhava, mas só ficava com uma pequena fração do salário, 10%. O resto ia direto para a ditadura cubana. Era só para comer, gente. Era só o que eles precisavam para se manter vivo. E aqui que está o detalhe mais grave.
O Brasil se tornou cúmplice dessa exploração. Não só trouxe médicos sem revalidação de diploma e não só aceitou contratos obscuros, mas foi o responsável por alimentar financeiramente a principal fonte de renda do regime cubano. Porque hoje a exportação de médicos é a maior receita de Cuba, mais do que o turismo, mais do que a exportação de charutos. É uma mão de obra médica escrava que mantém de pé um regime falido. E quem sustentou essa engrenagem durante anos? O governo brasileiro. Com o seu dinheiro, com o imposto de cada cidadão que acreditava estar pagando por saúde. Isso não é solidariedade, isso não é cooperação, isso é financiamento de ditadura e o uso da necessidade do povo brasileiro como desculpa para bancar a propaganda de Havana. O Mais Médicos poderia ser lembrado como solução, mas ficou marcado como um dos maiores esquemas de exploração já aprovados pelo Estado brasileiro. E o detalhe mais cruel, foi feito em nome da saúde, usando a carência real do povo como escudo político. Mas talvez você pense, mas Rafael, isso aconteceu há anos. Por que que eu deveria me importar com isso agora? A resposta é simples. Isso tem tudo a ver com você, com o seu bolso, com a sua vida, com o futuro do Brasil. E eu vou explicar ponto a ponto. Primeiro ponto: o dinheiro. Não se trata de valores pequenos. Não estamos falando de trocados. Foram bilhões de reais, bilhões que saíram do seu bolso, bilhões que saíram dos impostos que você paga todos os dias. Esse dinheiro poderia ter sido investido aqui, na construção de hospitais, na modernização do SUS, na compra de equipamentos, na contratação de médicos brasileiros, na valorização de profissionais que já estavam formados no país, mas não foi isso que aconteceu. O dinheiro foi desviado para sustentar uma ditadura estrangeira. Enquanto isso, no Brasil, continuava a faltar remédio nos postos, continuava as filas enormes nos hospitais públicos, continuavam brasileiros morrendo sem atendimento, famílias inteiras sofrendo sem acesso a cuidados básicos. Ou seja, você pagou, mas não recebeu. Pagou o imposto, mas o benefício não foi para você. O benefício foi parar em Havana, foi parar no caixa de uma ditadura que explora a própria população. Segundo ponto, as decisões políticas. O Mais Médico poderia ter sido um programa sério, poderia ter resolvido o problema da falta de profissionais no interior, poderia ter dado certo se tivesse critérios claros, se tivesse contrato direto com cada médico, se tivesse transparência no pagamento, se tivesse respeito às leis brasileiras. Mas não foi assim. O que poderia ser solução virou exploração. Um esquema travestido de política pública, um programa usado como propaganda política e, no fundo, como instrumento para sustentar um regime autoritário. E isso mostra algo muito importante. Mostra que decisões políticas ruins têm consequências longas. Elas não ficam no passado, elas moldam o nosso presente e impactam o nosso futuro. O preço da irresponsabilidade não desaparece, ele volta, ele retorna em forma de dívida, de desconfiança, de descrédito. E quem paga? De novo, é você. Terceiro ponto: a imagem do Brasil no mundo. Hoje, o Brasil paga esse preço internacional agora. Funcionários ligados ao programa já foram sancionados pelos Estados Unidos. Tiveram vistos cancelados. Da família também, né? Foram incluídos em listas de restrição e isso não para por aí. A imagem do Brasil foi manchada. O país começou a ser visto como cúmplice de escravidão moderna. Não é pouca coisa isso, gente. Essa marca é pesada e traz consequências diretas. Isso afeta as relações diplomáticas,
afeta acordos internacionais, afeta investimentos externos, porque um país que financia ditaduras não inspira confiança, nem para parceiros comerciais, nem para investidores sérios. Quando um país é visto como cúmplice de exploração humana, ele perde credibilidade, e credibilidade é o que garante respeito no cenário internacional. Sem respeito, não há desenvolvimento. Sem confiança, não há o progresso. Portanto, sim, isso importa. Importa porque o seu dinheiro foi usado para sustentar uma ditadura. Importa porque mostra como governos podem transformar soluções em armadilhas. Importa porque agora o Brasil carrega uma mancha diante do mundo. O Mais Médicos não ficou apenas no passado. Ele continua ecoando no presente. Ele mostra o preço da irresponsabilidade política. Ele prova que cada escolha errada traz uma consequência. E a maior lição é essa. No fim, sempre é o povo que paga a conta. Sempre é você que carrega o peso. Sempre é você que sofre as consequências. Esse é o ponto central. O Mais Médico poderia ter sido um programa de apoio à população carente, mas virou o Mais Escravos. E quem paga a conta, de novo, somos nós. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deveria voltar a ter um programa desse tipo, mas com regras claras e transparentes? Ou a experiência já mostrou que é um erro e que não podemos repetir? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu faço questão de ler. E eu só não tenho tempo, às vezes, gente, de responder todos, tá? Mas eu leio. E aqui, eu quero conversar com você. Porque o debate é parte essencial desse canal. E antes de encerrar, deixa eu te pedir 4 coisas simples. Curta o vídeo, curta para você mostrar que não aceita ser enganado por narrativas prontas. Compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas saibam a verdade e entendam como decisões políticas erradas custam caro. E se inscreva no canal. Se inscreva para continuar recebendo esse tipo de análise que eu faço aqui, sem filtro, do jeito que você não encontra na grande imprensa. E se puder, torne-se membro. A estagiária agradece. Porque assim, o valor arrecadado dos membros é a comissão dela. E aqui a gente não esconde nada. É o jeito que nós encontramos de manter o canal de pé sem depender de dinheiro público, sem depender de, né? Vocês sabem, né? Então, de coração, o nosso muito obrigado a quem já apoia, né? Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui o compromisso é com a verdade, a cultura e a liberdade de pensar.